Oi, cunhadas! Ai, que difícil! Tem que fazer. Eu adorei. Eu adorei. O quê? Eu adorei esse monte de pergunta. Eu adoro essa pessoa. Aliás, eu acho que a gente pode começar esse vídeo dizendo que a gente tá muito feliz com o número de visualizações, né, desse vídeo, que já passou dos 400. Que pra nós, gente, é incrível, é maravilhoso. É um tantinho assim, mas é um tantão assim da gente, né? Pra nós é maravilhoso. Talvez tenha pessoas que vão dizer, ai, 400 não é nada. Pra nós é muito, né? São 400 pessoas que pararam, pô, o vídeo tem 26 minutos. Pararam ali um tempinho da sua vida pra assistir, A gente tá falando do né? último vídeo, né? Se tu não sabe do que a gente tá falando, calma, né? Olha só. Nós somos cunhadas. E nós duas, né, eu e a Marcinha, temos uma particularidade que nós adotamos 3 crianças cada uma. Então nossas famílias juntas são 10, né? E isso assim, não tinha como a gente deixar isso de fora do nosso canal, embora a gente fale de maquiagem, nós não vamos deixar de falar de maquiagem, né? Mas isso assim, pra nós é uma coisa tão importante, que tá tão presente, é tão forte isso na nossa vida, né? Como é que a gente não ia falar disso nos vídeos, né? Então, virou meio que uma utilidade pública, assim, né? E um registro pra nossa família, um registro nosso do que a gente tá vivendo. Então, se tu gosta dessa ideia, né? Curte o vídeo pra nós, tá? Que nos ajuda muito também na divulgação. Porque compartilha com as pessoas. No canal. Ai, gente, olha só, nós temos 400 e poucas visualizações e 190 inscritos. Tem alguma coisa errada nessa conta aí. Não tá fechando, né? Então, te inscreve no canal pra tu não perder nenhum também. Porque a gente vai lançando vídeos agora com uma frequência que a gente também não sabe ainda como vai ser, dependendo do que a vida permitir, né? Mas a nossa ideia é manter, né, os vídeos frequentes. Então, se tu não te inscreve, o YouTube não te avisa e daí tu não vai saber que tem vídeo novo no canal. Te inscreve e ativa o sininho, né? Isso. Então a ideia do vídeo de hoje é responder algumas perguntas que o meu colega e amigo Rafael fez no último vídeo. São 5 perguntas, umas acho que são bem fáceis de responder e outras não tanto assim, né? Como era um típico final de semana antes das crianças e como é agora? Tu quer começar com o teu final de semana? Posso começar? Tá. Bom, eu e o Felipe, nós sempre tivemos uma vida muito desregrada, né? Então a gente dormia tarde, acordava tarde, e só que durante a semana não dava, então a gente aproveitava o fim de semana pra ficar a madrugada inteira olhando alguma coisa na televisão, ou conversando, ou qualquer coisa, né? E agora não. Até qualquer coisa ficou difícil agora. Pois é, e assim, antes a gente vinha, né, aqui nós moramos em Estância Velha, então a família do Felipe de Porto Alegre, né, então a gente vinha pra Porto Alegre, passava o dia passeando no shopping, comendo o que quisesse, e daí voltava pra casa de madrugada, e isso acabou, né, e às vezes assim, a gente sente falta sim, porque óbvio, né, quantos anos fazendo desse jeito, né. E agora as crianças têm horário, tem horário de lanche, tem horário de comida, tem horário, né? Tem horário pra dormir, eles dormem super cedo, então é prioridade, né? E daí tem fim de semana que não dá pra fazer nada, porque tem que estudar pra prova, porque tem que... tem outros compromissos deles, né? Tem semanas que a gente viu que tava difícil assim, durante a semana, então a gente dá uma pausinha no final de semana para as coisas as melancias se ajeitarem, né? E outra, né, gente, a gente fica muito cansado. Então chega sábado, assim, tu não... Sabe, tu tá assim... Tu correu a semana inteira, então tu quer ficar parado. Que é quase sempre impossível. Impossível, né? Porque sempre tem alguma coisa. Os guris fazem futebol no sábado de manhã. Então sempre tem compromisso, quando não tem torneio, quando não tem, né?
e é difícil. Hoje é difícil de descansar, de usar o fim de semana pra descansar. Né? Essa semana ainda tava falando com o Felipe que eu disse pra ele, ai, tô com uma saudade de ir no shopping, barra Shopping Sul. Que eu adoro aquele shopping, porque tem lojas que eu gosto, assim, né? E só pra passear. Que a gente fazia direto isso, vamos pro Barra Shopping. Só que ele fica do outro lado da cidade de Porto Alegre, né? Então pra nós é o dobro. A gente não foi mais. Eu acho que faz um ano que a gente não foi mais. E eu disse, bah, que saudade de ir no Barra. Mas, né, são escolhas, né? O que a gente faz hoje, assim, que a gente faz, assim, pra manter também a nossa, né, voltar um pouquinho aquilo, assim, a gente ter um dos nossos momentos, assim, de casal, no sábado de noite a gente compra um vinho, uma coisinha, compra uma coisinha que a gente gosta de comer, diferente, né, daquela comida das crianças, e daí a gente arruma as crianças, elas vão dormir, e daí a gente vai tomar nosso vinho, ou às vezes até junto com elas, assim, né, elas já estão jantando, a gente tá ali, comendo um queijinho, tomando um vinhozinho, mas é tudo em casa, tudo caseiro e tudo, né, tudo na paz. Bom, deixa eu contar do meu final de semana. O nosso final de semana antes era preocupação zero. Zero preocupação se tinha almoço, se não tinha, mesmo porque ou a gente almoçava na sogra, ou a gente almoçava em qualquer lugar e em qualquer horário. Sim. Né? Eu tenho uma vida bem regrada, eu já tinha antes das crianças, eu sempre acordei cedo, né? Sempre acordei cedo, mas eu acordava cedo e ficava de preguiça. Sim. Ficava de preguiça, ficava lendo, às vezes eu descia, se tava calor eu ia pra piscina, sem me importar em fazer o almoço, ou qualquer outra preocupação, né? E isso acabou. Né? Na sexta-feira tu já tá preocupado o que tu vai fazer de comida pro final de semana. No sábado de manhã o Iago e a Duda tem taekwondo e a Vivi tem balé, tudo no mesmo horário, então o sábado de manhã é morto, é só com eles, né? Esquece. E aí tu começa a programar atividades com eles. Que e pra eles, né? E que não seja uma coisa assim, ó, porque eu já penso assim, ó, se as crianças estiverem ocupadas, eu me estresso menos. Claro. Né? Então, se tu deixa um final de semana assim, sem fazer nada, que eu nem sei se eu já tive isso depois deles, eu acho que não, né? É preocupação, sabe? Eles ficam entediados, então não dá. Então tu tem que programar agora o final de semana, né? No início, é que agora a gente já tá 4 anos juntos, né? Mas no início, a gente esqueceu, simplesmente zero programa de casal, né? Zero. Sim. Não tinha. Agora, de um ano e pouco pra cá, a gente vai a show, quando tem show, a gente vai de vez em quando no cinema, a gente até vai pra um restaurante, mas aí eu tenho que ter tudo programado. Por quê? Sim. Porque eu tenho que ver quem é que vai ficar com os 3. Que não pode ser também qualquer um, porque eu tenho que, né, 7 horas tem que estar na cama, não interessa se é sábado, se é domingo, se é feriado, não quero nem saber. Né? E aí o que acontece quando tu bota a criança no sábado pra dormir cedo? A criança acorda no domingo cedo. Ou seja, acabou tua, né? Eu sempre digo assim, ó, dormir até as 8 no domingo. Não. É luxo. É luxo. Então o que a gente faz, assim, eu e o Cristiano, uma vez por ano, né? A gente vai, nem que seja ali, ó, uma praia bem aqui pertinho, uns dias, 3, 4 dias, ficamos só nós dois. E aí a gente não conseguiu fazer. Mas tu vai ver. Tá. Vai, acredita que vai. Acredita que vai. Eu também no início eu não conseguia desgrudar, sabe? Eu não conseguia, eu achava que... Muito controladora, né? Eu queria controlar tudo, eu queria, né? É que a gente, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei também, a gente acha... Não é por mal isso, tá, gente? Assim, ó, não é por mal, tá? Mas a gente acha que eles só vão tá bem se eles estiverem com a gente. Que é uma grande besteira, né? Porque eles não são nossos, eles são, né? Mas é verdade. E eles sobrevivem. E as mães vão saber, as mães que estão assistindo vão ver e vão dizer assim, é verdade, eu também acho que os meus só estão bem quando estão com a gente. A gente pensa a mesma coisa. Mas sabe que depois isso vai melhorando? Na primeira viagem que a gente fez só nós dois... Eu me lembro. Tu te lembra? Eu me lembro. Que eles ficaram com a tua mãe. Eles ficaram com a minha mãe. E eu fiquei preocupada e dizia, ai Márcia, mas tu não quer que eu fique uns dias com eles, porque coitada da tua mãe também, né? Gente, assim, ó, eu fui pra um lugar que eu queria muito ir, o Cristiano me levou pra um resort maravilhoso, né? No Nordeste, era um lugar que eu sonhava conhecer, adivinha? Eu só pensava se tinham dormido bem,
se estavam se alimentando direitinho, sim. se estavam lendo direitinho, se tá, porque ainda deixo tarefa pra fazer ainda por cima, né? Então, e ele dizia assim o tempo todo pra mim, Márcia, relaxa, a gente veio aqui pra relaxar. Eu não conseguia. E aí eu ligava e a minha mãe, né, deixa que tá tudo bem, não precisa falar com eles estão ótimos, não precisa falar com eles. Precisa falar com eles. Não precisa falar, não, tá tudo bem, não precisa falar com eles, tá tudo bem, tá ótimo. Relaxa e vai aproveitar. Eu não consegui. E não foi nem da primeira nem da segunda. Agora eu já consigo. Eu me desligo. Claro, daqui a pouco eu me lembro deles, ligo, dou uma faladinha, vejo que tá tudo bem e, sabe, consigo aproveitar esse momento a dois. Sim. Que era bem difícil no início, assim. Eu não conseguia me desligar deles. Falando nisso, né, desse momento a dois, o que eu noto assim, ó. As crianças foram pra algum lugar, sei lá, estão na casa da Marcinha ou, né? Daí tá eu e Felipe no carro ou em casa e a gente só fala deles. A gente só fala deles. E essa comida aqui, fulaninho ia adorar. E essa parte do filme aqui, fulaninho ia amar. Ai, que saudade do fulaninho. Olha, sabe, diz assim, ai, meu Deus. Nossa, parece fulano ali. Olha isso que tu tá fazendo, é igual não sei o que. Gente. E quando tu vê, tu tá num baita restaurante, uma baita de uma comida maravilhosa. E o assunto qual é? As crianças. A escola, não sei o que, tu não tem que fazer o tema de amanhã. Porque... É isso aí. Como foi a questão das comidas nas casas? Eles acharam alguma comida de vocês estranhas ou tinham algum hábito diferente? Exemplo, tempero? Eu começo essa. Sim. O Iago chegou dizendo que não gostava de pizza. Nem de hambúrguer, nem de batata frita. E que não gostava de carne também. Tá? A Vivi é que era mais flexível com relação a isso. E a Duda também. Acho que o mais estranho assim é o Iago que chegou dizendo eu não gosto de pizza. Não gosto de hambúrguer, não gosto de batata frita, não gosto de cachorro quente. Né? E também não gosto de carne, nenhuma carne. E aí, claro, eles quase não comiam salada na Casalar, né? E tomavam muito refri. Ou aqueles suco de pozinho, sabe? E eu imagino que a comida, que a carne na Casalar, né, era uma carne de qualidade inferior, assim, tinha muito nervinho, eu acho que era isso que ele dizia que ele não gostava. Que incomodava, que era ruim de mastigar. Aos poucos a gente foi apresentando as comidas, porque a gente não fez nada de especial, tá? A gente não fez nada de especial, a não ser cozinhar 1 quilo de feijão a cada 4 dias. Mas Sim. isso continua até hoje, né? Pasmem. 1 quilo de... Tem que ter feijão, não importa qual é a comida, não importa se é churrasco, não importa se é lasanha, não importa se é comida de Natal, não importa. Tem que ter feijão. E é assim, não tem feijão, porque às vezes a gente vai almoçar na casa de uma pessoa que não tem o hábito de comer feijão todo dia, né? Aí eles olham na maior assim, sabe? Na cara da pessoa assim, não tem feijão. Então... a gente passou a cozinhar feijão a cada 4 dias, porque eles comem feijão mesmo pra valer, né? Sempre tem carne, muita variedade de salada e eles comem muita fruta. Eles têm uma alimentação super mega saudável. Aí a gente estipulou o dia da porcaria, né? Que é no sábado. Então, o que é porcaria? É o que tá fora do habitual, né? Então, uma pizza, um hambúrguer, um cachorro quente, sei lá, uma sobremesa diferente, né? Então, e é só no sábado. E isso é negociável. Então, por exemplo, se tem uma festinha que é na sexta, a gente troca o dia da porcaria pra sexta. E aí não tem porcaria no sábado. Né? E eu acho que é isso, assim, e aos poucos. Aí, depois de um tempo, o Iago decidiu que ele queria ser vegetariano. Né? Teve a fase por causa dos animais. Ele passou meses sem comer carne, tá? E aí, bom, a minha sogra é vegana, então isso já é um assunto pra, né? Sim. A minha sogra é vegana e ativista, defensora dos animais, né, da causa. E ele muito envolvido e sensível e decidiu que ele ia parar de comer carne por causa dos animais. Passou um tempo comendo carne, um dia ele chegou pra mim do nada e disse assim:
mãe, eu tô com saudade de carne. Voltou a comer Querido. carne. É. E a Duda não, a Duda faz 2 anos que não come carne. Decidiu que não ia comer carne e não come carne e tá firme e a gente vê que isso não é um sofrimento pra ela, sabe? Ela tá super bem com isso, né? Ela tá super bem resolvida com isso, sabe? E assim, ó, se é inevitável comer a carne, né, ela até come, né? E ela não se sente como é que eu vou te dizer? Ela não se sente... Agredida. Assim. Agredida, exatamente. Ela não se sente agredida, ela come. Mas ela optou por não comer mais carne. Então eles têm uma alimentação super, mega saudável. Hoje. Não, tem aconteceu uma vez que foi assim, hilária, até hoje eu conto essa história. A gente tava no aniversário da Marcinha, numa pizzaria, e daí eles passaram assim, eles passam grelhados e massas e tal, né? E daí o Iago tava sentado do nosso lado, e daí passou o garçom dizendo assim, frango a passarinho, e botou assim do lado do rosto do Iago, assim, né? Daí o Iago olhou e disse assim, coitadinho do passarinho. Gente, a gente não conseguia parar de rir. Coitadinho do passarinho. Daí a gente explicou, né, que não, Iago não é um passarinho, é um frango menorzinho e tal. Que é a mesma coisa, vamos combinar que é a mesma coisa, né? Mas, não, olha, foi muito engraçado. O sentimento dele, assim, mas coitadinho do passarinho, estão botando o passarinho aqui pra gente comer. Hoje ele adora carne. Ele mesmo diz que essa carne que a gente come aqui não era a mesma carne que ele comia na Casa Lara, e por isso que ele não gostava daquela carne. Uhum. Sim, e ele passou a gostar das coisas, né? De pizza, de tudo. Claro. Isso foi muito parecido com o que aconteceu com a Fran. A Fran ainda tem hoje, assim, algumas coisas, assim. Ela chegou lá em casa dizendo que não gostava de ovo, de... O que era outra coisa? Ela não come pão de queijo, Pão de queijo, ovo e pão de queijo, assim, é o mais grave. E leite puro. Leite puro ela não toma até hoje. Tomou esses dias porque a gente brigou. Daí, disse pra ela, tu não tem idade pra tomar leite, um café com leite, então. Você tá se comportando assim, então vai tomar leite puro. Daí, agora passou de novo isso, mas é difícil, né? Mas o que aconteceu com o ovo, eu imagino na minha cabeça, né, que um dia ela deve ter comido um ovo que não fez bem, que deu ânsia de vômito, ou que ela passou mal do estômago, deu dor, alguma coisa assim. Então ela associou o ovo a uma coisa ruim, né? E daí eu expliquei pra ela que tem vários jeitos de fazer ovo, que a gente vai experimentar, né? E hoje ela adora ovo. E o pão de queijo foi a mesma coisa, ela tá comendo agora, sabia? Ela me disse. Daí eu faço, né? Eu compro os pacotão, aqueles congelados, eles adoram, eles amam, né? Daí ela tá começando a comer agora, assim, já não é mais uma repulsa como era antes, não né? Não comia de jeito nenhum. E daí eu sempre, toda vez que a gente comia, eu dava um pedacinho pra ela. Tá, mas experimenta esse aqui, vê se esse tu não gosta. Toda vez, né? Até que um dia ela gostou e comeu inteiro. Né? Então dizem, né? Os nutricionistas dizem, né? Que tu tem que oferecer no mínimo 3 vezes. Né? Que daí eu explico isso pra eles. Como eles são grandes, dá pra explicar, né? Que tu tem que experimentar, porque o teu paladar tem que se acostumar com o sabor das coisas, né? O que a gente sentiu assim? Eles mandavam ver bonito, né? Na comida. Os meus filhos vieram pra nós obesos mesmo, assim. Quem vê uma foto deles quando chegaram e hoje são outras pessoas, assim, tudo mudou, fisionomia, a estrutura do corpo, tudo, assim. E até a disposição, né? O João tava sempre com aquela assim, cansado, atirado, né? São outras crianças hoje. E assim, ó, vou dizer que eles cresceram muito e eles continuam usando a mesma numeração de roupa. Significa que eu tinha que comprar pro João calças 14 às vezes. Pensa, uma criança de 9 anos, né? 12, 14 por causa do quadril aqui, né? E agora ele usa o tamanho normal dele, 10, 12 às vezes, depende do modelo, assim, né? Então, a gente teve que cuidar muito a alimentação deles no início. E veio briga, assim, briga eu digo, uma imposição nossa, né, de que não, vão comer direito.
né? Vão comer direito, certo, e fazer as substituições. Eles comiam antes muitas bolachinhas, bolacha recheada, né? Então a gente simplesmente tirou isso do cardápio deles, né? E claro que isso modificou o paladar. Eles tiveram que entrar em contato, eles entraram em contato com coisas que eles não tinham costume de comer. Mas a minha sorte, assim, sorte deles, principalmente, assim, né, é que eles gostam muito de fruta, muito de verduras, né? Feijão e arroz, vai que é uma beleza. Adoram carne, né? Então é fácil de achar. É fácil cozinhar, né, pra eles, né? É fácil cozinhar pra eles. Eles gostam de tudo. Não tem assim que dizer assim, isso eu não posso fazer porque a Fran não gosta, o João não gosta. Não tem. Eles, o que eu fizer, eles vão comer. E até porque não se dá essa opção, né? Não tem, não existe essa opção assim, tu não gosta desse, então tá, então esse tu não come. Não tem isso. É o que tem. O que eu fiz é o que tu vai comer, porque isso é algo que é melhor pra tua saúde. Toda essa conversa todos os dias, né? Os lanches, que eu acho assim que é o mais difícil, assim, né? Porque como eles estavam acostumados a pegar um pacotinho de bolacha e comer, tu dá a fruta, daí tu dá uma batida. Eu fui substituindo assim aos poucos, né? Porque eu sabia também que não adiantava eu querer tirar um pacote de bolacha deles e botar uma maçã. Não ia ser suficiente, eles iam sentir falta, né? Então a gente ainda está, né? Trocando isso, assim, né? Eu sei que eles não vão ter uma alimentação assim dos sonhos de um dia pro outro, né? Vai ter que ser aos poucos. E a gente também tem o dia da porcaria, que eu vou confessar que a gente às vezes não cumpre. Eles esquecem de cobrar isso no sábado, entende? Eles esquecem às vezes de dizer, mãe, hoje é sábado, dia da porcaria. E então eu nem lembro às vezes. Eu nem falo do dia da porcaria. Se eles cobram, eu digo assim, tá, mas ontem a gente comeu tal coisa. Justamente assim pra não ter essa... como é que eu vou dizer? A supervalorização da porcaria. Isso, entende? Eles se dão conta de que eles já comeram algo diferente durante a semana ou no final de semana, então eles não cobram mais o dia da porcaria. E eu acho assim que eu só posso dizer que tá dando certo, porque eles emagreceram. Não, com certeza. Eles são muito saudáveis, eles não têm nenhuma doença de nada, né? Eles são dispostos, eles dormem super bem, então acho que tá ótimo. E vamos tentar, né? Ao contrário, assim, dos teus, né? Os meus vieram subnutridos. Os meus vieram subnutridos. Principalmente o Iago, né? Principalmente o Iago e a Vivi. Eles não tinham cabelo. Era uma penugem, assim, era uma coisa. O do Iago tinha, além de ter pouco cabelo, era tão seco, mas eu nunca tive visto um cabelo tão seco. E o da Vivi era uma penugenzinha, assim. Ela quase não tinha cabelo, com 2 anos. Ela quase não tinha cabelo, ela tinha umas falhas, assim, né? A que menos aparecia isso era a Duda, assim. Mas os outros 2, eles vieram muito subnutridos. Até a Vivi tinha que tomar uma fórmula, um NAN, né? Tinha que tomar uma fórmula. E o Iago, a gente realmente bateu forte na questão da alimentação saudável pra poder reverter isso aí. E não foi de uma hora pra outra, né? Hoje, 4 anos depois, é que a Vivi tá com um cabelo que eu considero... saudável pra idade dela e bonito, né? Não bonito só na beleza, né? Não bonito só esteticamente, mas tu vê que é um cabelo com vida. Tu vê que é um cabelo com vida. Né? Então, essa questão assim, porque com certeza não faltava quantidade de comida na Casa Lar, mas era a qualidade das coisas que eles comiam. Né? Então, que foi... essa parte é uma das partes que mais me deixa triste. Sabe? Porque assim, isso afetou o desenvolvimento, isso afetou o aprendizado, e isso afeta emocionalmente também. Sim. Né? A questão da comida e do cuidado. Eles dizem muito isso pra mim, hoje, pra mim e pro Cristiano. Eles nos agradecem muito pelas comidas. Eles valorizam muito a gente ir pra cozinha e fazer algo pra eles. Talvez pra quem tá aí do outro lado não entenda muito bem o que eu tô falando aqui, o que a gente tá dizendo aqui, mas essa relação com a comida... tu vê alguém preparar uma comida pra ti, pra quem a vida toda foi assim, pra gente que a vida toda foi assim, nem se dá conta que tá acontecendo isso, nem se dá conta que aquela pessoa vai pra cozinha pra te alimentar, né?
pra ti, pensando em ti, nas tuas necessidades, né? E eles observam muito isso, né? E eles hoje comparam, lá na Casa Lar era assim, né? E não nem vem ao caso aqui falar como é que era, mas enfim, eles se dão conta da diferença gritante que tem entre nós. Né? Bom, essa questão da comida nós vamos fazer um vídeo especial sobre esse assunto, porque é um assunto assim que eu acho que foi muito importante. Como é que eu vou dizer? E nós literalmente matamos 1 leão por dia pra poder implantar isso nas nossas casas. Né? Porque o que não faltou foi gente pra vir dizer assim, ai, coitadinho, por que não pode tomar um refri? Ai, pobrezinha, por que não pode comer um hambúrguer no almoço? Ai, pobrezinho, por que não pode comer um McDonald's? Os pobrezinhos assim, assim... Não, sabe? E hoje, às vezes eu pergunto pra eles assim, né, vocês sentem falta de comer alguma coisa, assim, né? A única que fala que sente saudade de tomar refri é a Fran. Os guris dizem, não, eu acho que eu nem gosto mais, mãe. Então, resolvido, assim, Os meus foram tomar refri, passaram 4 anos sem tomar refri, né? E o quanto isso foi difícil pra gente poder fazer, né? Porque os olhares e as críticas são terríveis. Ou então, vou dizer, mãe, desculpa aí, mas vou dizer. A minha mãe era uma que dizia assim, ai, o que adianta vir aqui na minha casa se eu não posso fazer um bolinho pros meus netos? Se eu não posso dar uma bolachinha? Se eu não posso, sabe, dar uma sobremesa mais gostosa? Aquela velha crença de que criança bem alimentada é criança... Entendeu? Então, essa parte, eu ainda sinto isso, mas agora, antes eu ouvia e ficava muito triste. Ficava irritada, mas hoje, quer saber, eu ligo aquele botão. Pode falar, não tô nem aí. Teve algum momento em que vocês queriam agradar eles por ser um relacionamento novo ou vice-versa? Como, por exemplo, as regras da casa. Não. Deixa eu pensar. Não. É até uma pergunta bem interessante, assim, porque... eu sempre achei que eu fosse ser uma mãe muito parecida com o tipo de professora que eu sou. Eu achei que eu fosse ser uma mãe mais liberal da face da terra. E eu sou exatamente o contrário disso. Né? Tá, daí, nesse tipo de coisa, nós duas, a diferença, tá? Tem diferenças e tem coisas parecidas, né? A Márcia é extremamente rígida com como é que eu vou dizer? Tudo. Com tudo, mas... Não, calma. Ó, a Márcia é extremamente rígida, assim, ó. Se fez errado, vai ficar de castigo, ponto. Não tem. Não tem outra... E doa quem doer, e seja como for, vai ser, tá? Só que eu não sou tão rígida assim. Mas eu não deixo passar um fiapo. E isso me consome. Porque eles olharam pro lado e eu tô já... Entende? Porque a relação que a gente tem com regras com as crianças é completamente diferente de um filho biológico. Isso a gente tem que estipular. Porque como eles vêm com outros hábitos, outros limites, eles têm que se adaptar aos nossos limites. Então, desconstruir os maus hábitos dá um trabalho absurdo. É 10 vezes pior do que tu construir hábitos. Com certeza. Né? Com certeza. Então, não tem chance, tu não tem limite, tu não tem folga pra um deslize. Não tem. Tu tem que andar muito reto. E com 3, ser reto com 1 é uma coisa, ser reto com 3 é outra, né? Porque enquanto um tá indo aqui, tu tem que estar ligada nos 3 ao mesmo tempo. Porque eles vão pegar cada coisinha que tu fizer ou não fizer. Mas porque cobrou desse, não cobrou desse. Então, a gente não pode. Eu não posso deixar passar. Eu tenho pra mim isso, assim, eu não posso deixar nenhuma regra ser burlada, seja por que motivo for. Eles ainda, a gente não pode esquecer que eles ainda estão em adaptação. Sim. Né? Os meus principalmente, né? Mas os meus ainda também. Sim. Para algumas coisas ainda estão se adaptando, né? Então, eu acho que o limite e as regras, coisas que eles nunca tiveram, né? Os meus iam dormir num horário absurdo. Não tinha horário. Não tinha horário pra estudar, não tinha horário pra comer, não tinha horário pra dormir.
Fora a questão, assim, como é que eu vou dizer? Mais básica mesmo, né? Alguém que olhasse a tua cabeça pra ver se tu não tinha piolho. Não tinha. Entendeu? Te vira, vai, te cria. E eles acabavam se criando sozinhos. Sim, sim. Entendeu? Isso não é uma crítica acasalar, entende? Ai, não. Não é de jeito nenhum. Entender De jeito isso, né? nenhum. É só que a gente viu de perto como é a realidade desses lugares e que realmente essas pessoas fazem o máximo que elas podem com as condições que elas têm. Exato. Entendeu? É impossível 2 ou 3 monitoras cuidar de 30, 40 crianças. E não deixar passar nada, é impossível. Com os recursos que eles têm ainda, né? Com os recursos que eles têm. Então, não é uma crítica casalar. O que a gente tá falando é que a adaptação, ela é difícil por esse motivo. Porque a gente tem que, no momento que eles estão chegando numa casa diferente, com pessoas que eles nunca viram na vida, numa casa diferente, numa cidade, tudo é diferente. E o que tu mais quer, né, é agradar. Tu quer tornar aquele convívio o mais agradável possível para aquela criança. Só que tu não pode fazer isso. Não. Entendeu? Porque aquela é a hora mais difícil. É a hora de tu estabelecer as regras e os limites para que daqui pra frente, para que quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, tu colhe os frutos disso e aí sim tu possa relaxar. E ir relaxando conforme as coisas vão sendo assimiladas. Né? Então... Eu acho que o nosso jeito de agradar é assim, ó. É dando um suporte que eles nunca tiveram, talvez, né? Aquele olhar de pai e mãe, né? Eu acho que o nosso jeito de agradar é pensando em atividades que eles gostem, de ouvir o que eles têm pra dizer e tentar fazer o que for pra conseguir, sabe? Não, eu sei, eu entendo que tenham pais e mães que façam, né? Que façam aquele, deixa hoje. Nunca. Não. Eu nunca pude fazer e nunca, não sei nem se é meu perfil também, eu acho que eu não faria de jeito nenhum, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente precisa dar segurança pra eles agora. Eles são muito, a gente nota assim, com os nossos, né? Se saiu um pouquinho da rotina, eles se perdem. Eles se perdem. Principalmente o João, né? O João vai, o dia que ele vê esse vídeo assim, com mais maturidade, ele vai entender que ele fica muito ansioso e daí ele quer saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer, mas depois, mãe, a gente vai fazer isso, mas depois, porque desestrutura, né, desestrutura a segurança que ele tem na vida, né, então a gente tem que ter sempre esses cuidados, né, não, infelizmente ou não também, eu acho que é bom pra eles, acho que não faz mal nenhum, né, tu ter pais que te dão limite, que te dão disciplina, que te ensinam as coisas, né. E talvez isso também é uma coisa que eu acho que vai vir para um vídeo, que é por que nós somos tão duras com eles, né. Eu acho que aqui se explica um pouco, mas tem muito mais ainda o que falar, assim, né, de por que a gente é tão duro, por que a gente tem que ter tanta dureza, né, com eles, e porque é uma necessidade de adaptação, né, de torná-los felizes. E eu vou dizer uma coisa, eu já tô colhendo os frutos disso. Sim. Né? É visível. Sim. É visível. Quem convive com a gente sabe do que eu tô falando. É visível. E, assim, ó, foi um inferno. Foi um inferno o nosso primeiro ano, né? E eu digo que foi um inferno porque foi muito difícil. Foi difícil pra eles, foi muito difícil pra gente também. Isso, de um jeito ou de outro, acaba abalando um pouco o casal também, né? Porque a gente tá tentando acertar e não sabe se tá fazendo certo ou não. E tem que tomar decisões difíceis, e tem a culpa, e tem aquela coisa toda, tá? Mas, e eu sempre ouvindo das pessoas que eu tava sendo dura demais, que eu tava sendo dura demais, que eu tava sendo dura demais, mas era ainda tem gente que acha isso, né? E tudo bem, tá no direito de achar, não tem problema, tá? Mas eu tô aqui pra dizer que eu já estou colhendo frutos disso, tá? Então, eu tô muito tranquila com relação a isso. Hoje eu tô muito tranquila. Eu não me sinto culpada, muito pelo contrário. Eu sei que o que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer, né, foi pro bem deles e eu tô vendo isso na prática agora, no meu dia a dia, entendeu? Então, nada me faz mais feliz do que isso, de saber que
que é o caminho certo, embora não seja o que as pessoas acham que deva ser. Exatamente. É isso. Como são as perguntas e conversas sobre a família biológica? Não sei se esse é o termo e desculpe se não for. Sim, esse é o termo. É o termo que eu uso aqui em casa. Né? Tu quer começar, Aninha? Ainda não conseguimos falar muito sobre isso, assim. Eu evito também fazer perguntas, né? Eu deixo muito livre deles, assim. Se eles têm vontade de contar, se eles querem falar, eu deixo eles falarem, né? E escuto. Daí, claro, às vezes eu pergunto assim, mas por que era assim? Por que faziam isso? Por que, né? Mas eu não fico forçando saber, sabe? Até porque eu acredito que a gente precisa fazer um corte. Tá certo? Que nós precisamos fazer um corte. Um corte de vida, sabe? Antes e depois, né? O antes interfere em quem nós somos e, né? Tudo isso a gente conversa com as crianças, tá? Numa linguagem pra eles, né? Mas que já foi, né? Que a gente não precisa ficar sofrendo mais por aquilo, que aquilo não precisa acontecer de novo, né? Dando esse suporte de como enfrentar, né? O que aconteceu e poder seguir a vida numa nova perspectiva agora, né? Mas eu evito e me surpreendo às vezes com muitas coisas que eles trazem, assim, que eu não, às vezes tem coisas assim que eu não posso acreditar que crianças tiveram, né? Teve criança nesse mundo, assim, e que hoje são meus filhos, né? Que tiveram que passar por determinadas situações que são absurdas, que eu acho que eu não teria condições de passar como eles e contar, assim, depois eles contam, assim, né? Mas eu também acho que eu não tenho condições hoje ainda de saber de muita coisa. Entende? Eu sofro, é horrível, então eu evito conversar, evito mesmo, assim, né? E se eles trazem, eu escuto, digo, tá, mas tu sabe, né, meu amor, que não precisa, mas assim, não sei o que, isso foi uma coisa ruim que aconteceu, eu digo também, isso foi uma coisa ruim que aconteceu contigo, a mãe fica muito triste com isso, que pena que isso aconteceu, mas agora isso não vai mais acontecer, sabe? Faço toda essa conversa, assim, pra eles de algum jeito superar, né? De algum jeito superar, porque não tem o que fazer. Não, e infelizmente não nos deram uma borracha junto, né? Pra gente apagar, né? Eu já não tenho tanta certeza, assim, que a gente tem que dar um corte. Eu não tenho tanta certeza disso. Porque eu tenho a experiência própria, minha, né? Que eu demorei anos pra contar pra algumas pessoas que até pouco tempo atrás nem sabiam, né? Porque isso também não era uma coisa resolvida pra mim, né? Então, eu e a minha irmã fomos adotadas, bebês, né? Eu tinha um dia, né? Então, claro, é bem diferente a situação dos meus agora. Sim. Mas é diferente e não é. Sim. Né? Porque a questão toda é o abandono. Eu acho que em que fase da vida foi isso, talvez possa ser um pouco mais pesado ou não, mas eu acho que a questão fundamental é como tu lidar com o abandono, independente se ele foi com um dia, com 10, com 20, com 3 anos, não importa, né? Eu acho que o que mais fica e o que mais pesa é a questão do abandono. Então, assim, nós duas, eu e minha irmã, tivemos modos bem diferentes de lidar com isso, né? A minha irmã, desde pequena, sempre encheu minha mãe de pergunta, né? Eu queria saber de como tinha acontecido, se ela sabia quem era a família biológica ou não, e eu, exatamente o contrário. Eu não queria saber de nada, eu não queria que me dissesse nada, e eu nunca perguntava nada. E eu não pensava sobre isso também. Não pensava. Ponto. A minha mãe é essa, o meu pai é esse, e o resto não existiu e não aconteceu, né? Então eu acho assim, ó, quando eles chegaram, cada vez menos tem acontecido isso, mas eles falavam muito da família biológica. Eles tinham muitas recordações e eles falavam... Tu sabe quanto tempo eles ficaram na casa lá? Certo, não. Mas eu sei que houveram duas tentativas de retorno à casa biológica, à família biológica, que não deram certo. Mas foi mais de um ano? Eu não sei. A Vivi é a única que eu tenho certeza. Ela foi com 2 meses pra casa lá.
Ela né? ficou quase 2 anos, né? Ela ficou 2 anos na Casa Lar. Né? Então, isso é o que ela conhece de família anterior. E ainda bem. Né? Ainda bem. O Iago e a Duda já é uma coisa assim mais... que a gente não tem informações concretas. E eu sempre tive o cuidado de que eles entendessem que a mãe biológica não era um ser para eles terem raiva. Né? Eu não quero que eles tenham raiva, porque eu acho que isso só vai fazer mal pro desenvolvimento deles, né? Mesmo porque não foi ela que entregou eles. Né? Eles foram tirados dela, ela não queria entregar. Né? Ela tem uma doença, né? Porque isso é doença também, né? O casal, e não tinham condições nem de cuidar deles, quando muito de outros 3 seres, né? Então, eu sempre digo isso pra eles e eu tento o máximo quando mesmo porque eu não tenho sentimento, se eu não tenho sentimento é fácil, né? Eu não tenho raiva, muito pelo contrário. Eu sinto tudo que aconteceu na vida deles, entendeu? Que eles tiveram que as crianças tiveram que ser tiradas deles, porque eu tenho certeza que eles amavam as crianças. Sim. Né? Então eu tenho muito esse cuidado assim, ó, de como eu falo dela pra eles. Né? Então eles me perguntam, mas por que ela nos deixou? Mas por que ela fez isso com a gente? Eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou responder uma pergunta dessas, né? Ela não queria fazer isso, meu amor, ela teve que fazer isso porque ela não conseguia cuidar dela, né? Eu tenho muito cuidado assim, ó, de dizer pra eles, eu vou vir te buscar ao meio-dia e eu vou ao meio-dia, entendeu? Se eu não existe eu não poderia ir ao meio-dia, eu não posso, eu entendo que eu não posso não estar ali, não sei se tu entende o que eu quero dizer. Sim, perfeitamente. Né? Eu tenho, essa é a única preocupação maior que eu tenho com que eles se sintam abandonados, né? Então isso até pode ser assunto para um outro vídeo, mas a Vivi não dormia com a porta do quarto fechada, ela achava que de uma hora para outra eu ia sair, ia bater a porta e não ia mais voltar. São inseguranças, né? Então, sempre que eles falam alguma coisa da família biológica, da mãe ou do pai biológico, eu sempre tento mostrar pra eles de que não foi falta de amor. Bom, a última pergunta é: adorei que vocês falaram do apoio das pessoas em volta, mas vocês têm alguma história que não sejam tão boas sobre a reação das pessoas? Observação, parabéns pelo canal e força. Querido. Quer começar? Não, começa tu. Então assim, ó. Não teve nenhuma pessoa que, na maldade, veio falar alguma coisa. Nenhuma pessoa. Nem comigo. Mas tem aqueles preconceitos enrustidos. Sabe? Sim. De pessoas bem próximas, por sinal, pessoas que trabalham comigo. Agora vai ficar todo mundo aí perguntando quem será? Será que fui eu que falei? Que chegaram e disseram assim, ai, que legal, parabéns, que boa ação. Mas como é que mas vocês não pretendem ter filho de vocês? Tipo, como assim? Eles são filhos de quem então? São meus filhos. Né? Mas vocês não pretendem ter filhos de vocês? Sim, eles são. Eles são nossos, né? Então isso foi o que eu mais escutei, assim. Sabe? Mas por que tu não podia ter filhos? Posso, tanto que tive, ó. Os 3. Ai, é que... Desculpa eu estar indo, tá, gente? Mas é que... as pessoas... Óbvio que eu não sei é que não de foi por mal. maldade. Eu sei que não foi por mal. Só que a gente tem que cuidar o que Mas a gente é que assim, diz, ó, né, tem gente? coisas que a gente diz e que a gente não se dá conta. Por exemplo, assim, ó, eu escuto muito falar, até na escola que eu trabalho, que é que eu digo, eu vou dizer, né? Fulana foi adotada. Tipo, como se fosse um adjetivo. Entendeu? Fulano é filho adotivo. Aquela é mãe adotiva do fulano. Mas, gente, não é mãe adotiva, é mãe. Ponto. Ela é mãe. O fulano é filho. Não importa se ele é filho adotivo ou se ele não é. Sabe? Nunca vou me esquecer do dia que eu tava passando muito por isso. Eu chegava em casa muito irritada, sabe? Ficava dando penduricalho pros meus filhos. Aquele lá é o Iago, filho adotivo da Márcia. Ah, por favor, é o Iago, ponto. Né? Filho da Márcia, ponto. E aí eu vi a Astrid, aquela apresentadora, falando que ela ficava muito irritada quando saía uma manchete assim na revista. Astrid passa final de semana na praia com seu filho adotivo. Tipo... não tem nem como... Não precisa justificar isso. Né? É um penduricalho que não é necessário. Não. Pra que tu diz? É um rótulo, né? É um rótulo. Ele é filho, ponto.
Ponto. Sim, ele é meu filho, sim, eu quis ter. Então eu te contei. Se eu não quis ter filho meu, sim, ele é. Mas esse é o único... É a única coisa que eu escuto, assim, de... Sabe, eu noto que quando as pessoas vêm falar, assim, e falam, às vezes, essas coisas, elas mesmas se corrigem já, sabe? Comigo. Ah, que bom, porque comigo Elas já se corrigem. Ai, não, claro que é filho igual, sabe? Eles falam, porque o filho, assim, não sei o quê. Claro, porque é filho igual. Então, que bom, mas que justificando, bom, que bom que as pessoas estão se dando conta, assim, né? Mas aconteceu uma situação muito constrangedora comigo, assim, que a pessoa fazia muito tempo que não me via. E... né, eu não vou entrar em detalhes, assim, porque Deus o livre, não quero que ninguém reconheça, né, quem é, e nem... É uma pessoa que não tem, assim... se atrapalha muito, então, né, é justificável, assim, digamos, tá? E daí eu tava junto com o João e com a Fran, eu não sei, tava um deles tava comigo, assim, né? E a pessoa me viu no supermercado e disse, Ana, quanto tempo, papapá, papapá, como é que tu tá, como é que tá, né? Daí ela disse assim, eu disse, esse aqui é o João, acho que foi o João. Esse aqui é o João, meu filho e tal. Dela assim, nossa, que grande, que legal. E quando é que tu vai ter os teus? E eu não entendi, sério, na hora assim eu não... Acho que ela não entendeu, né, que o João é meu filho, então eu disse, não, pois é, já temos, né, e tal, agora já temos, nossos filhos são 13 e tal. Tá, que legal. E daqui a pouco ela disse de novo assim, mas tá na hora de tu ter os teus, né? E eu, não, só um pouquinho, né? Só sei que assim, eu pensei, naquela hora eu fingi assim que eu não tava entendendo. Finge demência. Fiz tchau, até mais. Né? Então assim, realmente acontece, né? A pessoa que não sabia de nada, não sabia, né, do que a gente tava fazendo. Perdeu uma grande oportunidade e foi com a boca fechada. Isso realmente, né? Mas assim, gente, que isso me incomode, não. Não tô nem aí. Entende? Não. Desde que o João tenha entendido, né? E o João não entendeu. Ele tava viajando, tava olhando as coisas no supermercado lá. Eu não entendo. Se não incomodar as crianças, nesse ponto, não vai ser uma pessoa que vai interferir na nossa vida. Não é uma pessoa da família que vai renegar a família, entende? Então, tudo bem. Quando eu acho que eu discordo um pouquinho. Eu sei que tu discorda. Quando eu resolvi que eu ia falar abertamente sobre a minha própria adoção, eu até conversei sobre isso com o Cristiano, meu marido, né? E eu disse pra ele que isso dali pra frente ia ser uma bandeira pra mim, que eu ia levantar essa bandeira, entendeu? Então, no início, eu desculpava a pessoa. Ai, coitada, ela não tem obrigação de saber. Ai, coitada, não faz por mal. Mas ela não tem que ser, né? Não tem que ser ai, coitada isso, também. ai, coitada aquilo. Hoje eu já não acho mais isso. Uhum. Eu já não tenho mais paciência. Eu já não perco mais o meu tempo. E eu risco a pessoa do meu caderninho. Uhum. Entendeu? Se não é capaz de entender, então sai fora. Sim, claro. Sabe? Sai fora. Mas não vem falar não coisinha. Não é uma pessoa que vai me... Não vem falar coisinha pra mim, sabe? Eu já não tenho mais essa paciência que eu tinha antes, né? Eu simplesmente levanto uma bandeira hoje mesmo, eu falo na sala de aula sobre isso com os meus alunos, né? Isso pra mim virou uma luta, né? Isso virou uma luta, né? Da queda do rótulo, desse penduricalho nojento que dão pras crianças e pras mães também, sabe? Não aceito mais ser tratada assim e não vou aceitar que tratem nenhum dos meus filhos assim também, né? Então não, eu não compreendo. A vinda delas me ajudou a compreender a minha própria situação, a aceitar a minha própria situação, entendeu? E aí acalmar meu coração com relação a isso, né? Que não era uma coisa resolvida pra mim, não era uma coisa bem resolvida pra mim. E eu tive que me obrigar a resolver pra poder ajudar eles, entende? E a partir desse momento, eu terminei com tudo que era coisinha,
sabe? Não, eu não vou mais aceitar ser tratada assim. Não, eu não vou mais aceitar que pessoas da família me discriminem. Não, não vou mais aceitar. Muito menos os meus filhos. E a gente sabe que isso acontece. E isso acontece dentro da nossa família. Não é pra falar? É pra falar. Isso acontece dentro da nossa família, tá? E assim, ó, eu sinto muito só. Né? São crianças maravilhosas, espetaculares, que só vieram pra nos dar aquilo que a gente mais queria, que era uma família. Né? Se alguém não tem capacidade de compreender isso, né, não considero essa pessoa também. Eu vou contar uma situação, não que aconteceu com as crianças, mas que aconteceu comigo. E eu espero muito que a pessoa esteja vendo esse vídeo agora. Né? Provavelmente não, mas talvez chegue nos ouvidos, tomara que chegue. Né? Óbvio, né, que eu tenho primos irmãos, pra mim são primos irmãos. Sim. Né? E um dia, essa minha prima foi na academia que eu frequentava, procurou o meu professor, né? E ele perguntou pra ela assim: ah, tu é prima da Márcia? E ela assim: não, eu sou prima do Cristiano, da Márcia eu sou prima, eu não sou prima porque ela é filha adotiva. Não sou prima verdadeira. Ou seja, eu amava essa pessoa. Eu amava mesmo. E desde aquele dia eu entendi que eu amava sozinha. Eu amava sozinha essa pessoa e que ela carregou o tempo inteiro esse preconceito, né, comigo. Ela carregou esse sentimento, ela nunca me enxergou como eu enxerguei ela. E eu precisei estar casada e adulta, e foi um baque pra mim, eu sofri muito, e hoje essa pessoa não é mais, apesar de ser minha prima, né, como ela gosta de dizer, eu cortei essa pessoa da minha vida. Então, sim, eu passei por um preconceito horroroso, que tomei um tombaço, que chorei muito, me fez muito mal, mas agora não me faz mais, porque eu simplesmente essa pessoa... Sim, sim. Né, eu entendi que a família tem um outro conceito, né? Família é aquilo que a gente... como é que eu vou te dizer? Sim, a gente pode escolher a nossa família. Pode. Né? Eu tenho amigas que fazem parte da minha família. Eu tenho familiares que não fazem parte da minha família. Então acho que o conceito de família se ampliou muito pra mim. Claro. E é isso. Claro. E desculpe o desabafo aí, mas é que eu tava com isso aqui, ó. Há anos. Há anos. Valeu, Rafa. Ai, ai. Bom, essas foram as perguntas que o Rafael fez no nosso vídeo da hashtag Somos 10, no segundo episódio do vídeo, né, da segunda parte do vídeo. E a gente ainda vai gravar outros muitos, né, e se vocês tiverem, assim como o Rafael, algumas dúvidas e quiserem que a gente responda, né, a gente vai responder. Pode perguntar que a gente responde. Talvez, assim, algumas perguntas não sejam respondidas com tanta profundidade, porque tem coisas que a gente tem que preservar, né? Ou coisas que a gente ainda não tá pronto pra falar, ou por nós mesmas, ou porque a gente ainda não tá pronto pra dizer isso pras pessoas saberem em relação aos nossos filhos. E também tem perguntas que às vezes são muito, né? Tem algumas aqui que o Rafa mesmo fez que são, nossa, que daria um vídeo, dá né? um vídeo inteiro, né? Então a gente também pretende fazer isso aí acontecer, né? Tá? Mas então curte o vídeo de novo, tá? Pra nós. De novo não, é só uma vez que pode curtir, né? Por que isso aí, YouTube? Só pode curtir uma vez. Mas compartilha o vídeo com outras pessoas, tá? Quem sabe essas histórias podem ajudar alguém aí, né? Com certeza. Tá? E a gente quer agradecer todas as pessoas que estão vindo diretamente a nós, que isso continua acontecendo muito, né? E dizendo o quanto tão felizes e o quanto tão agradecidas de estar escutando um pouquinho mais, saber um pouquinho mais da nossa história. E ansiosas esperando os próximos vídeos, né? Que legal. Os próximos capítulos. Tá? Um beijão então e até o próximo.